Nós estamos numa série sobre amor. Nós temos falado sobre amor nesses dias. E é interessante porque, biblicamente, a Bíblia diz que um dos sinais dos fins dos tempos, qual que seriam? A Bíblia diz que, olha, nos últimos dias, o amor iria se esfriar. As pessoas perderiam o amor. A Bíblia diz, olha, nos últimos dias, vocês vão ver coisas muito esquisitas pela falta de amor. Vocês vão ver coisas estranhas. E é interessante porque, se você ligar a TV, dependendo do canal que você ligar e dependendo da hora, você vai descobrir que essa verdade já é real no nosso meio. De que o amor se esfriou. De que as pessoas perderam o amor umas pelas outras. E quando nós olhamos para isso, se você ligar, eu não sei você, eu sempre gostei muito desses programas policiais. Sempre gostei muito da Atena, sempre gostei muito dessa coisa. Quando tinha aquele programa Linha Direta, quantos se lembram do Linha Direta? Eu amava aquilo, eu era criança. Às vezes eu ia dormir tremendo de medo. Vocês lembram do Linha Direta? Aquilo era fantástico. Realmente fazia toda aquela história e tinha simulação. Mas é interessante porque a cada dia que passa, a gente percebe que o amor esfriou. Esses dias eu recebi uma imagem, e às vezes circulam imagens na internet, e a gente vê coisas que são terríveis, porque o amor esfriou. Isso, a grosso modo, a gente vê tantas coisas ruins, mas a gente percebe que é uma verdade da nossa era, o esfriamento do amor, a dificuldade de suportar a diferença. Por que nós vemos, o Brasil é o país que mais assassina homossexuais e travestis? Esses dias eu estava passando até num programa de TV, algo bárbaro, de filmes inclusive, que as pessoas filmam. E agora eu fico imaginando, por que alguém chega ao ponto de que porque o outro é diferente dele, porque o outro tem uma opção sexual diferente dele, que necessariamente você não precisa de concordar, mas você tem que aceitar. O que leva alguém a agredir o outro por causa disso? A gente vê o esfriamento do amor quando a gente está numa fila. E hoje eu fui pegar uma fila. Hoje eu estava na fila para comprar um café. E eu cheguei, e eu sempre vou nesse lugar, e eu sei que a fila é para esse lado. E eu estava na fila desse lado. E eu estava segurando minha mala, e minha mala cada dia fica mais pesada. Todo dia está parecendo bolsa de mulher, né? É terrível. E tem coisas que eu coloco lá que eu não lembro que coloquei lá. E eu estava ali com a minha mala. E uma outra cidadã resolveu vir, viu que eu estava na fila, e resolveu formar a fila para lá, para cortar o meu lugar. A gente percebe que o amor às vezes esfria nessa hora. Aí o amor começou a esfriar no meu coração. Já viu o ar-condicionado que você começa a diminuir a temperatura? Aí eu falei, não acredito, muito cara de pau essa mulher. Aí ela formou a fila para o outro lado. Aí, não bastasse isso, chegou mais 2 pessoas na fila atrás dela e formaram atrás dela. Por que não seguiram eu que estou certo? Seguiram ela. Aí o que eu tive que fazer? Pegar minha malinha e ir para trás dela. Aí estou aqui atrás dela. Aí vem um rapaz no balcão e fala, por favor, a fila é toda para cá. Nesse processo de voltar para a fila, mais pessoas entraram na minha frente. E é interessante porque não é fácil amar o próximo. Não é fácil amar as pessoas. E hoje eu quero ministrar para você sobre ame com amor de mãe. Porque é interessante, se alguém tem a arte de amar, é mãe. E aí, agora, se eu conseguir utilizar dessa ótica para olhar o próximo e amar o próximo, avaliando esse nível de amor que é tão importante. E aí eu falei, o amor está esfriando aqui. Mas a cada dia que passa, a gente percebe que o amor vai esfriando. O amor nas famílias vão esfriando. O amor entre os entes queridos vão esfriando. Mas é interessante porque todo aquele que reconheceu a palavra de Deus, ele vai ter o inverso disso. Quanto mais passa o tempo, mais o amor vai sendo aquecido. O casamento, à medida que você vai conhecendo mais a pessoa, é mais difícil amá-la. Porque agora você está vendo os problemas, agora você está vendo as dificuldades. Mas o grande processo da Bíblia é que à medida que nós conhecemos mais os nossos cônjuges, é que o amor aumente, é que a gente ame mais. Hoje eu cheguei em casa, Dia das Mães,
Eu estava olhando para minha esposa e falando, nossa, ela está muito mais bonita agora do que era antes. Ela tinha cabelo longo, rapou a cabeça, ficou mais bonita sem cabelo. Agora o cabelo está crescendo. Eu falei, ela está mais bonita agora do que quando era de cabelo longo, quando era careca, está agora. E eu tenho certeza, ela falou para mim que quer fazer algumas coisas no cabelo, ela vai ficar mais bonita quando fizer essas coisas do que é agora. O amor, ele tem esse poder de produzir isso. E quando nós falamos sobre o amor, nós estamos nessa série, mãe sabe dar um banho de amor, é ou não é? Mãe sabe dar um banho. Hoje eu mandei uma mensagem para minha mãe, agradecendo ela e tal. E ela me respondeu a mensagem. Deixa eu ler aqui a mensagem que ela me respondeu. Eu tenho que ler, porque eu não vou conseguir reproduzir exatamente como ela falou. Quer ver o que ela me respondeu? Cadê aqui? Eu mandei assim: Feliz Dia das Mães. Obrigado por ser essa super mãe que sempre cuidou de nós com o máximo amor e encargo. Obrigado por sua proteção e carinho. Agradeço por não ter nenhuma lembrança negativa da minha criação. Pelo contrário, sempre que olho para outras mães, percebo quanto fui agraciado por ter a senhora como mãe. Amo você. Aí mandei embaixo: hoje estou incentivando os irmãos a levarem suas mães. Gostaria de contar com sua presença no culto de maneira especial. Aí ela mandou assim para mim: fica com inveja agora. Poucas mães tiveram o privilégio que eu tenho. Carregar no ventre filhos que mudarão essa geração. Só que ela pisou na bola, filhos. Podia falar filhos só. Filhos que mudarão essa geração. Posso dizer, sou realizada como mãe e sogra. Eu não vi, a senhora puxou muito a sardinha dos outros. E já vejo meus netos indo além, muito além. Obrigada. Ó, você vê? Agora mãe sabe dar um banho de amor. Mãe sabe manifestar esse amor de maneira tão especial. Mãe sabe expor esse amor de maneira tão especial. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que nos relacionamentos não há algo mais libertador do que o amor. É interessante quando nós vemos o vínculo de mãe e filho. É um vínculo que você sabe que nunca vai te deixar. É ou não é? Você imagina, pode cair o mundo, pode desabar tudo. Tudo pode acontecer, eu sei que minha mãe vai estar lá. Eu posso acertar tudo, se eu acertar tudo, eu tenho certeza, minha mãe vai estar lá. Mas se eu errar tudo também, eu tenho certeza, minha mãe vai estar lá. É interessante porque a manifestação desse amor de mãe, ele se torna tão presente e nos faz tão seguros. É interessante, porque hoje eu estava avaliando que talvez uma das pessoas que a gente tem mais certeza que nos ama é a mãe. Não é verdade? Tem muita gente que você tem dúvida se te ama ou não. Mas mãe, você tem certeza que ela te ama. Tem muita gente que você não sabe se ela anda com você por conveniência, se ela anda com você porque você tem dinheiro, se ela anda com você porque está tudo bem, se ela anda com você porque você é bonito, porque você é legal, porque você é popular. Se essa pessoa está com você, talvez você procure muitos motivos e você não tenha convicção. Mas mãe, a gente tem certeza. Minha mãe anda comigo porque ela me ama, que ela gosta de mim. E quando nós falamos desses vínculos, e hoje eu quero te desafiar a entender que não há vínculo mais libertador do que o amor. O amor, ele traz uma certeza. E nós estamos falando de uma era onde o amor tem se esfriado. Mas o amor é um vínculo tão profundo. Eu sei que às vezes a gente acha que o que move as pessoas é a obrigação. Eu vou te dizer algo. Você não faz algo para os seus pais porque você é obrigado. Você faz porque você ama. É interessante porque de maneira mais profunda, quando os filhos saem de casa, quando os filhos ficam mais velhos, aí é a oportunidade dos filhos honrar pai e mãe. E na normalidade é o momento onde os filhos se aproximam. Esses dias o irmão estava dizendo para mim, eu coloquei o Wi-Fi lá na casa do meu pai, acho que o pai dele tem mais de 80 anos. E disse que agora o velhinho ficou viciado no WhatsApp. Falei, parece alguma coisa que aconteceu lá em casa. Porque... E aí ele disse, eu coloquei o Wi-Fi lá, porque as minhas irmãs não saem de lá o dia inteiro. Sempre estão lá. É tão gostoso porque você casa, você sai da casa da mãe, mas de alguma forma você continua lá, né? Ontem acabou a reunião aqui, todo domingo é o momento que a gente tem essa confraternização na casa da minha mãe. E sempre é tão gostoso. Sempre é algo tão... A gente se sente em casa, é verdade ou não é?
Para aqueles que já casaram e saem da casa da mãe, você volta na casa da sua mãe e com tranquilidade você abre a geladeira, sem constrangimento. Não é mais a sua casa, mas você volta lá. Talvez você não vá todo dia, mas quando você volta, por quê? Porque tem um vínculo de amor que te cerca. Tem um vínculo de amor. E eu fico imaginando, você imagina se todos os nossos relacionamentos fossem banhados por esse mesmo amor? Você imagina se todos os nossos relacionamentos tivessem esse vínculo tão libertador que se chama amor? Como seria profundo? Mas quando nós olhamos para as mães, hoje vem um texto, e talvez você já viu esse texto, mas eu queria ler com você, queria que você abrisse sua Bíblia. Fala um pouco sobre o amor, fala um pouco sobre esse amor que é libertador, fala um pouco sobre esse vínculo de amor que é tão importante. Todos nós, diga assim, eu nasci, diga eu nasci para ser amado. Sabe por que Deus coloca a mãe como essa figura tão especial? E o próprio Deus, quando escolheu vir à terra na figura humana, sabe onde Ele escolheu vir? Você concorda comigo? Deus podia aparecer, Jesus podia ser um menino que apareceu, veio do nada, mas Jesus, Ele foi colocado na terra como todo homem para ser amado. E aí Deus escolheu uma mulher chamada Maria, e coloca então a semente do Espírito em Maria. É interessante que a mãe, hoje eu estou com 2 grávidas lá em casa, as minhas 2 irmãs estão grávidas. A mãe já ama a criança antes dela nascer. Quando descobriu que está grávida, não teve nem a formação do sexo ainda, a mãe já ama, já libera a palavra de vida, a mãe já manifesta um carinho todo especial, ainda de alguma forma nem se manifestou, nem nasceu. À medida que a barriga vai crescendo, a mãe já quer comprar a melhor roupinha, já quer escolher o melhor carrinho, já quer fazer o quartinho do bebê. Por quê? Porque é esse carinho que ronda. É interessante porque até Deus, quando envia Jesus para a terra, enviou Jesus para ser amado. E sabe por que Deus nos deu mães? Porque as mães são a primeira representação desse amor. A mãe ama tanto, quando ela descobre que ela está grávida, ela corta coisas da dieta, ela começa a fazer um outro cardápio, algumas começam a fazer exercício. Por quê? Porque sabe que tem alguém ali. Sabe por que nós temos esse primeiro contato? É porque nós fomos criados para ser amados. Mas mais do que isso, nós fomos criados para amar. Eu quero te falar, dentre tantas coisas que você tem que ter como objetivo de vida, tenha como objetivo de vida amar. É muito bom amar. Tenha como objetivo de vida amar pessoas. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia fala um pouco sobre esse amor. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz, e nós vamos até o verso 8. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, 1 Coríntios 13, 1, e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, diga, o amor é paciente. Diga, o amor é bondoso. Diga, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Olha o que a Bíblia continua dizendo: ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos ficar no 7. É interessante porque a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 13 um pouco sobre o amor. E aqui a Bíblia está dizendo sobre como deveria ser os nossos vínculos. E a Bíblia está dizendo que, olha, se eu tiver tudo, mas não tiver amor, nada vale. Se eu conseguir todas as coisas, ainda que eu tivesse todas as coisas, que eu tivesse toda a riqueza, que eu tivesse todo o poder, que eu tivesse toda a autoridade, que eu tivesse todo o dinheiro, mas se eu não tiver amor, minha vida não prestou. E nós estamos nessa série de amor, e eu estou te dizendo que você nasceu para ser amado. Mas antes do que isso, sabe quando é que a gente
é amado quando a gente ama. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que você tem que dar no mínimo 12 abraços por dia. 12, né? 12, é isso mesmo? 12 para você ser feliz. E é interessante porque quando eu falo dessa pesquisa, você precisa de dar 12 abraços, e é algo que é comumente falado. Você precisa de abraçar 12 pessoas, pelo menos 12 todos os dias. É algo comprovado cientificamente. Vem à sua cabeça ficar parado esperando abraço? O que vem à sua cabeça quando eu digo que você precisa de 12 abraços para ser feliz? O que vem na sua cabeça? Eu vou ficar parado, alguém vai vir me abraçar. Não. O que vem à sua cabeça? Eu vou abraçar pelo menos 12 pessoas. É isso que vem à nossa cabeça. Se eu preciso de 12 abraços, eu vou procurar 12 pessoas, eu vou abraçar pelo menos 12 pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala: hoje eu vou te dar um abraço apertado. Eu não sei se pode ser 12 vezes a mesma pessoa, eu acho que não. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Pode ser às vezes 12 vezes a mesma pessoa. Mas é interessante, quando a gente está falando sobre o amor, e quando eu te falo que você nasceu para ser amado, o que vem à nossa cabeça? Não é que você vai ficar esperando alguém te amar, é que através do seu amor, você vai se sentir amado. Mas é interessante, porque você só pode amar as pessoas quando você percebe o quanto você é amado. E aí Deus coloca pessoas na nossa vida para nos amar de graça. Deus vai colocar gente na sua história para te amar de graça, do jeito que você é, da maneira que você é, com as suas peculiaridades, arrogante ou manso, difícil de conviver ou fácil, legal ou chato, loiro ou moreno, branco ou negro, rico ou pobre. Deus vai colocar gente na nossa história para nos amar do jeito que a gente é. E através desse amor, Ele manifesta o amor dEle por nós. Porque o amor dEle por nós não tem condições. E é interessante porque é tão profundo, porque Deus colocou as mães na nossa vida para ser uma expressão desse amor. Mãe ama, independentemente do que é. Não é verdade? Nasce o bebê. Esses dias eu estava vendo algumas mães discutindo. Como é que ele vai ser? Será que ele vai ser bonitinho? Será que ele vai ser assim? Será que ele vai ser assado? É interessante que a maioria das crianças nascem muito parecidas, né? A maioria das crianças nascem quase todas muito parecidas. Não dá para ver muita diferença. Mas a mãe enxerga uma belezura na criança, né? Eu não vou ousar dizer que todas nascem com cara de joelho, porque eu não quero ofender ninguém, né? Eu nem acho isso. Eu estou falando aqui o que acho. Mas é interessante que a mãe olha para a criança e ela enxerga na criança a coisa mais linda do mundo. Não interessa se a criança nasce com o cabelo enrolado ou liso. E se a mãe gostava muito de cabelo enrolado, se nascer de cabelo liso, aquilo não vai ser um critério para ela parar de amar. Mãe vai amar incondicionalmente. É interessante. Deus vai colocar pessoas na nossa história para demonstrar o amor dEle, que vai te amar do jeito que você é, que vai te aceitar do jeito que você é. Enquanto igreja, sabe qual que é o meu sonho? É que nós tenhamos uma comunidade que sabe amar as pessoas do jeito que elas são. Amar alguém do jeito que ele é não quer dizer que eu concordo com tudo, e não quer dizer que essa pessoa vai permanecer, mas quero te falar, a grande fórmula para a transformação das pessoas é o amor. Se talvez você não concorda com alguma coisa que alguém faça, o caminho não é se distanciar. Se você não concorda, o caminho não é se irritar. Se você não concorda com algo que alguém faça, o caminho não é ir embora. O caminho não é deixar esse relacionamento. Quando nós não concordamos, sabe o que a gente tem que fazer? Multiplicar a dose de amor. É interessante porque Deus vai colocar essas pessoas na nossa história. Gente que vai expressar um amor que é incondicional. Para que através desse amor a gente descubra o amor de Deus por nós. As nossas mães nos amaram de maneira incondicional. Você que é mãe, você foi amada e ama de maneira incondicional. Mas quero te falar, o amor de Deus, Ele é ainda maior do que esse amor. Ele nos aceita de uma maneira ainda mais forte do que essa aceitação. Mas também o alvo de Deus é que nos nossos relacionamentos nós pudéssemos compartilhar desse amor que traz aceitação. Eu estava te falando aqui de classes que são excluídas, de pessoas que são excluídas. É interessante que a gente tem tantos padrões para amar,
Mas esse amor, ele não coloca alguns critérios para amar, ele tem disposição de amar. Ponto. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós estávamos fazendo uma reunião sexta-feira, nós estávamos falando da nossa parte assistencial, que a Esther tem cuidado, o nosso grupo de apoio assistencial, e as irmãs têm falado que, glória a Deus, elas têm recebido tantas coisas que não têm tido lugar para colocar. E eu quero te desafiar a você, uma vez por mês, separar lá alimentos, cobertores, roupas, porque semanalmente que vocês estão indo para as comunidades, bom, nós estamos semanalmente em 9 comunidades, e essas irmãs têm ido, mas é interessante, porque Deus vai colocar pessoas na nossa vida para nós amarmos a CUT e não ter nada para receber. Deus vai nos levar a abraçar pessoas que não têm nada. E é interessante, porque como as pessoas ficam chocadas quando elas são amadas sem ter nada para dar em troca. Quando nós amamos alguém que não tem nada para dar em troca, como essas pessoas ficam extasiadas. E esse é o desejo de Deus para nós enquanto igreja, de amar pessoas, de aceitar pessoas. Eu sonho, irmãos, que nós possamos ter no nosso meio pessoas que a sociedade discrimina, mas que possam entrar no nosso meio e perceber que são amadas. Pessoas que lá fora, talvez as pessoas olham para elas e julguem elas, mas que no nosso meio se sintam amadas. Sabe por quê? Julgamento não tem poder de mudar as pessoas, mas o amor tem poder de transformar as pessoas. A gente é transformado pelo amor. Mas aqui falando desse amor da mãe, e hoje eu fiquei meditando sobre 4 pontos, pelo menos tem milhares, que nós deveríamos aplicar na nossa vida e que esse amor nos demonstra. Primeiro, esse amor é um amor que mostra que elas são sempre acessíveis. Interessante porque eu depois quero passar até um vídeo aqui, e eu recebi esse vídeo no WhatsApp, dizendo que mãe, eu não sei quando vocês receberam esse vídeo, mas que diversas pessoas falando mãe, e quando estava no meio desse vídeo, a Chloe se escondeu. A Chloe tem um esconderijo lá em casa que é muito difícil de achar ela. Desde que ela nasceu, ela se esconde no mesmo lugar. E ela estava nesse esconderijo e ela começou a gritar o nome da mãe. Mãe! E começou a gritar. E eu nem tinha acabado de ver o vídeo ainda, eu vi aquilo na prática, ela gritando o nome mãe. E no vídeo diz que talvez seja o nome que você mais chamou na sua vida foi mãe. É mãe para cá, mãe para lá, mãe acolá. A Bruna tem dia que eu chego em casa, tá com o cabelo em pé. Ela fala, amor, a Chloe me chamou o dia inteiro. Eu ia fazer alguma coisa, dava um minuto e ela me chamava. Agora, esse amor mostra que há acessibilidade. E é interessante porque o amor nos faz acessíveis. Nós estamos nessa série de amor. Quero te falar, cada vez mais nós precisamos ser acessíveis. Ser acessível. Esses dias eu estava lendo que há 5 pessoas que te influenciam, e que você necessariamente na vida precisaria de influenciar pelo menos 5 pessoas. Ser acessível, esse amor, e o amor sempre vai nos fazer acessíveis. O amor vai nos fazer abertos para o outro. O amor sempre vai nos fazer abertos para ouvir. Em uma vida saudável, nós vamos ter acessibilidade. E eu quero te desafiar sempre a ter isso. Seja acessível às pessoas. Seja acessível aos seus familiares. Seja alguém que é acessível. Mãe é acessível. Da onde você gritar, você acha, ela vai aparecer. Ela vai dar um jeito. Ela vai chegar aqui. E quando nós falamos sobre o amor produz acessibilidade. A gente tem um acesso direto. Nos nossos vínculos de amor, que possamos cultivar cada vez mais um ambiente que é acessível. Um ambiente que tem acesso, tal qual nós sempre tivemos isso na criação com as nossas mães. Um ambiente de liberdade, de acesso. Dê essa liberdade para as pessoas. Produza esse ambiente de liberdade. Isso faz muito bem. Uma segunda coisa que nós vemos no amor das mães, que vale muito para nós aplicarmos, é que mães, elas têm disposição de anular as suas vidas. É curioso porque os países mais ricos vão tendo uma incidência de natalidade menor, porque as mulheres cada vez menos querem a renúncia que ser mãe traz. Ser mãe traz muitas renúncias. Ser mãe às vezes traz renúncias de ter que abrir mão de uma carreira em determinado período da vida. Ser mãe às vezes traz a renúncia do corpo perfeito, porque agora tendo filho muda tudo. Ser mãe traz a renúncia agora de uma agenda que obrigatoriamente agora são dos filhos, e agora a mãe tem que servir os filhos.
Isso é um ponto de amor. O amor, ele tem a disposição de renunciar pelo outro. E quando nós falamos do amor de mãe, é algo comum. A renúncia, anular a própria vida pelo outro, é algo comum. O amor dá o direito do outro ser feliz e elege uma prioridade, o outro. Uma mãe sempre tem uma prioridade, é o filho. Um tempo atrás eu vi uma mãe, no particular, testemunhar para mim, de momentos que ela passou muita fome, e estava só ela e o filho. E ela disse que existiam dias que não tinha praticamente o que comer. E aí você acha que ela fazia o que com um pouco de comida que tinha? Que ela comia ou que ela dava para o filho? É muito óbvio. Porque o amor, ele elege uma prioridade. O outro é prioridade no amor. E quando nós falamos de cultivar o amor, ele vai produzir isso. E quando nós falamos desse amor que se anula, nós falamos dos nossos vínculos e nos nossos relacionamentos, é nós nos sentirmos responsáveis pela felicidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que às vezes a gente olha só para a nossa própria felicidade. Quantos querem ser felizes? Diga amém. É uma busca. Eu acho que uma das buscas mais prioritárias do ser humano é ser feliz. Mas quando nós falamos do vínculo de amor, nós estamos falando de um vínculo que agora a felicidade do outro é uma prioridade para mim. O bem-estar do outro é uma prioridade para mim. Agora eu estou preocupado com o quanto ele está bem. Eu estava te falando aqui da fila. Quando eu ando em vínculo de amor, eu prefiro que a pessoa pegue a fila a eu pegar a fila. Porque a felicidade dela é mais importante que a minha. Isso se manifesta desde coisas pequenas a coisas maiores. É naquelas escolhas na vida que nós podemos bater o pé na nossa opinião, e às vezes aquilo vai representar uma quebra de vínculos, que às vezes a gente prefere ganhar a causa e desfazer o vínculo. Às vezes a gente prefere ter razão. É interessante, fica algo nos relacionamentos, você vai ter que fazer uma escolha: ou ter razão ou ser feliz. Se você quiser ter razão em todos os relacionamentos que você tiver, necessariamente você vai ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque quando eu quero ter razão nos relacionamentos, eu sempre vou ficar brigando em prol da minha razão. E esses dias eu meditei sobre algo. Transferir culpa ou querer ganhar a briga alivia, mas não muda nada. Quando eu provo para o outro que eu estou certo, eu fico aliviado, mas o problema não foi resolvido. Quando eu tenho que provar para o outro que não, eu falei e o que eu falei está certo e você está errado, a culpa é sua, ok, você consegue provar que você está certo, mas ok, e o vínculo? Será que provar que você está certo é mais importante que o vínculo que você tem com aquela pessoa? Mas quando nós falamos desse amor, esse amor elege uma prioridade. A prioridade é fazer o outro feliz. Eu já vi vários relacionamentos, é interessante como a gente tem essa mentalidade de falar: poxa, peraí, se eu me anular, como vai ficar isso, pastor? Já viu isso? Quantos casais que às vezes a gente vai atender, que às vezes a pessoa está com a razão, e você sabe, a vida de pastor é uma vida dura, que a gente tem que dar razão para todo mundo. Chega a irmã e fala: pastor, ele é isso. Ok, irmã, do seu ponto de vista está certo. E aí chega o irmão e fala: pastor, mas ela é isso. Ok, no seu ponto de vista você está certo. Todo mundo está certo. Sabia? Todo mundo está certo. Em alguma ótica, todo mundo está certo. Tanto um lado quanto o outro. Agora a grande questão é o seguinte: que para ser feliz, o importante não é quem está certo. O importante é o vínculo de amor renunciar a quem está certo. E aí tantas vezes eu vejo, quando eu falo isso para alguém, eu falo: olha, renuncia estar certo para ser feliz. E aí qual que é a mentalidade das pessoas muitas vezes? Não, pastor, se eu der a razão, como é que é isso? Eu vou virar capacho do outro agora? Eu vou agora dar razão para ele? Eu vou amar ele? Não necessariamente dar a razão, mas abrir um caminho de aceitação. Olha aqui para mim. E aí é interessante, porque se você quer ter vínculos felizes, você vai precisar de abrir mão da razão muitas vezes para ser feliz. E aí você fala: se eu abrir mão por causa do outro, aí ele vai descambar, aí ele vai ficar desse jeito, ele não vai mudar nunca. É aí que você se engana, porque o amor é uma chave libertadora para os relacionamentos. Quando a gente resolve amar o outro, sabe o que acontece? O outro fica constrangido.
Quando a gente resolve amar o outro, isso constrange o coração do outro. Ele olha, uma esposa que está vendo que o marido está errando, ao invés de querer a razão, ela resolve agora tão somente amar. Sabe o que acontece? Em determinado momento, porque o amor é libertador, esse marido olha para ele mesmo, ele fala: uau, minha esposa está me amando, dá facilidade. O amor é como um farol que constrange, leva o outro a enxergar o que está de errado nele. Como é o nosso relacionamento para com Deus? O relacionamento para com Deus, quanto mais nós somos errados, mais Deus nos ama. A graça se manifesta. A pessoa está lá no pior momento da vida dela, o amor de Deus parece que ele ganha um foco maior ainda. Isso tem poder de constranger os nossos corações. Quero te dizer, se você quer ser feliz, ame as pessoas. Ame as pessoas. Ainda que elas estejam erradas, ame-as. Ainda que você olhe e não concorde, ame-as. E esse amor tem um poder libertador. Quando nós anulamos a nossa vida em prol do outro, nós vamos fazer do outro uma prioridade. É interessante porque quando nós olhamos uma mãe, a mãe faz dos filhos uma prioridade. Olha aqui, nos relacionamentos egoístas nós somos uma prioridade, mas nos vínculos de amor, o outro é uma prioridade. A gente passa a priorizar o outro em tudo. A gente passa a priorizar a felicidade do outro em tudo. A gente passa a priorizar a alegria do outro em tudo. A gente passa a priorizar o bem-estar do outro em tudo. E como eu disse aqui, uma mãe, quando ela resolve anular a vida dela, agora ela resolve então fazer desse vínculo, fazer do outro a prioridade da vida dela. Eu te pergunto, a sua prioridade é a sua própria vida, ou são as pessoas que estão no seu círculo para você amar? Qual é a sua prioridade de vida? É fazer as pessoas felizes ou é você ser feliz? E eu quero te dar a chave: quanto mais você fizer as pessoas felizes, é igual abraço. Quanto mais abraço você der, mais abraço você terá dado. Quanto mais você fizer as pessoas felizes, mais então você vai ser feliz. E quando nós falamos desse vínculo de mãe, um terceiro ponto é que mãe sempre vê o melhor. É ou não é? Cadê as mães que estão aqui? Diga assim: mãe sempre vê o melhor. É ou não é? Quando nós olhamos para o relacionamento de mãe, daqui a pouco nós vamos ter a apresentação das crianças aqui. E a apresentação que a gente faz aqui, que tem mais, chove celular aqui na frente. É interessante porque talvez alguma mãe aqui, o filho não tem idade para apresentar. Fica à vontade, talvez você vê aqui é mais velho, se você quiser subir aqui e apresentar. Talvez fique brega para todo mundo, mas sua mãe vai achar muito fofinho. É ou não é? Quantos filhos mais velhos aqui nós temos, que mais velhos de 15 anos estão aqui? Eu te desafio a subir aqui, né? Macarrão vira macarronada. Essa musiquinha que elas vão cantar aí daqui a pouco, que minha filha estava ensaiando na mesa. Quando minha filha estava ensaiando na mesa, o olho da Bruna já estava enchendo de lágrima, que ela decorou a música. E talvez se você que é filho, aí que é mais velho, subir aqui com 30 anos, talvez fique muito brega para os demais, mas sua mãe vai achar demais. É ou não é? As mães estão aqui, concordam que elas vão achar demais? Sua mãe vai achar demais, vai achar muito fofinho. Por quê? Porque mãe sempre vê o melhor dos filhos. É interessante porque mãe sempre acha que o filho é lindo, é ou não é? Quantas mães estão aqui concordam comigo? Mãe sempre acha que o filho é lindo. Mãe sempre acha que o filho é demais. Mãe olha para os filhos. Por que minha mãe respondeu? Olha aqui para mim, já virou um burburinho, né? As mães já estão elogiando aí. Faz um guti-guti no seu filho, talvez faz tempo. Aperta a bochecha dele, fala que fofinho. Faz ele passar vergonha aí. Agora olha aqui para mim. Nos nossos vínculos de relacionamento, quando existe amor, nós temos a tendência de olhar o melhor do outro sempre. A Bíblia diz que o amor se esfriaria. E nesse esfriamento do amor, o que acontece? Agora as pessoas só veem o pior dos outros. Para arrancar um elogio do camarada, você tem que assim mudar o mundo. É interessante porque às vezes para críticas tem uma facilidade enorme. Mas os nossos vínculos de amor, sempre vejo o melhor das pessoas. Num vínculo de amor a gente sempre está vendo o lado bom. Todo mundo tem um lado bom, tem ou não tem? Todo mundo tem um lado bom. O pastor Abe Uber, que vai estar aqui conosco lá no dia 11 de junho, é um pastor muito abençoado. O pastor Abe Uber diz, ele conta a história de um irmão que a mãe dele não falava mal de ninguém nunca. E essa mulher, eles nunca tinham visto ela falar mal de ninguém. É fácil ou difícil ser assim? Não fala mal de ninguém. De ninguém. Nem dos políticos no Brasil, você vê? Essa mulher realmente, né?
E ela não falava mal de ninguém. Eles nunca tinham ouvido ela falar mal do pai, nunca tinham ouvido ela falar mal de ninguém. Sempre que alguém fazia alguma coisa, mesmo assim ela falava bem. Ela encontrava uma coisa boa. E aí, um dia um filho falou para o outro: olha, nós vamos sentar na mesa de jantar e hoje eu pego a mamãe. Hoje ela vai falar mal de alguém. Hoje a gente vai puxar a língua dela e ela não vai conseguir, ela vai falar mal. E aí eles sentaram para o jantar, a mãe serviu todos, e no momento que ela sentou, um dos filhos cutucou o outro e falou: mãe, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ela falou: pode falar, filho. Ele falou: o que você acha do diabo? Aí todo mundo arregalou o olho na mesa e falou: ela vai falar, ela vai descer a lenha no diabo, né? Aí disse que a mãe dele olhou e falou: o diabo é um ser muito persistente mesmo, né? Então, essa mãe, ela encontrou até uma característica, né? Ela viu até algo, ainda que o diabo não tem nenhuma característica boa, mas ela viu algo ali, falou: o diabo é um ser persistente mesmo. Agora é interessante porque quando nós falamos dos nossos vínculos, escolha ver o melhor das pessoas, escolha ver o lado bom dos relacionamentos. Olha aqui, deixa eu te dizer algo, os nossos relacionamentos hoje estão desgastados, por quê? Porque a gente tende a olhar o pior das pessoas sempre. A gente tende a olhar para as pessoas e sempre enxergar, e eu quero te falar, palavras são como sementes, tudo que a gente fala se multiplica na vida do outro. E a gente tem a tendência então de olhar para o outro e sempre ver o que é o pior, sempre ver o que é ruim. A gente não tem a tendência, quero te falar, se alguém fizer alguma coisa ruim, a gente tem a tendência de se manifestar rapidamente. Esses dias, lá no nosso condomínio, alguém achou que um dos prestadores de serviço, um porteiro, tinha tratado essa pessoa mal. E ela mandou em todos os grupos e virou maior escarcel no condomínio. E ela falou: eu exijo que essa pessoa seja mandada embora. E na verdade ele estava cumprindo uma regra, talvez não, poderia ter sido mais cortês. E ela fez todo aquele pampeiro. Mas é curioso, quando eu vi tudo aquilo no grupo lá do condomínio, eu fiquei imaginando: não foi feito isso até hoje para elogiar ninguém. Ninguém mandou nos grupos e falou: eu quero que promova aquele porteiro, vai ter que promover ele, eu estou mandando aqui no grupo, ele é muito cortês, ele é muito gentil, tem que promover ele a todo custo. Você já viu isso? Não tem. Porque a gente tem a tendência de olhar para o outro e sempre esperar a falha, sempre esperar o pior. E é interessante porque quando nos falta amor, a gente sempre entra nos vínculos de relacionamento desconfiado de tudo. Você já viu isso? Você vai se relacionar com alguém, seja o que for, você fala: já vi dessa história. O fulano era igualzinho, a pessoa não fez nada ainda. Aí você fala: o fulano. E aí, o que acontece? A falta de amor, ela produz uma desconfiança generalizada. E agora a gente não confia mais em ninguém. E cada vez mais os nossos vínculos, eles vão perdendo a confiança. E a gente para de confiar nas pessoas. E isso torna muito difícil, porque a gente vive naquela tensão constante, de que vão errar comigo, de que vão falhar comigo, de que vão me dar um calote, de que as coisas vão ficar difíceis. Mas o vínculo de amor, ele sempre vê o melhor dos outros. Agora você imagina, se todos os nossos relacionamentos fossem baseados em ver o melhor do outro. Se todos os nossos relacionamentos fossem baseados em enxergar o melhor do outro, se todos os nossos relacionamentos fossem baseados em enxergar o lado bom do outro, de potencializar o lado bom do outro, de proteger as pessoas, de quando a gente está em algum lugar, alguma reunião familiar, e alguém abre a boca para falar algo de alguém, como seria diferente se a gente abrisse a boca para rebater com algo bom que aquela pessoa faz? Como seria tão produtivo os relacionamentos? E o quarto e o último ponto, que esse amor de mãe faz e que deve estar presente também: o amor de mãe sempre nos impulsiona. E essa é uma característica do amor. O amor sempre traz impulsos. É interessante porque um tempo atrás, você sabe, quando a gente tem filho pequeno, a gente tem que amar agora os desenhos infantis. Quem tem filho pequeno, você tem que aprender a gostar, ou não tem outro jeito. Para onde você olha, você vê desenho infantil, não é? Eu, esses dias, até dei risada, acho que foi o Cristiano que me falou, né? Saiu aquelas coisas que o pessoal gosta de endemonizar todos os desenhos, né? E saiu uma matéria falando que a galinha pintadinha era do diabo e não sei o quê, que tinha mensagem subliminar, que não sei o quê. E aí eu lembro que o Cristiano, né, as filhas dele sempre ficavam muito quietinhas com a galinha pintadinha.
Ele falou: pastor, ela não pode ser do diabo de jeito nenhum. Você vê, quando eu coloco lá em casa, as crianças ficam tão quietas, não é do diabo de jeito nenhum. Ele comprovou que não é. Mas é interessante, porque o vínculo de amor, ele tem poder de nos impulsionar. Esses dias eu estava assistindo um desenho, e era um daqueles desenhos de carrinho, e aquele carrinho, ele tinha que fazer lá um determinado circuito, e ele não conseguia fazer aquele determinado circuito. E ele tentou algumas vezes e não conseguia. E ele chegou para os amigos dele e disse: eu não consigo fazer, eu não consigo, não tem jeito, eu não vou conseguir. E aí foi interessante porque os amiguinhos, outros carrinhos no desenho, eles começaram, enquanto ele estava correndo lá no circuito, eles começaram a motivar ele e dizia: você vai conseguir. E outro abria a boca e dizia: você é brilhante. E outro abria a boca e dizia: você é fantástico. E outro abria a boca e dizia: você está indo bem demais. E outro abria a boca e dizia: você está no caminho certo. E eles foram falando aquilo o caminho inteiro. No final, sabe o que aconteceu? O crente não adivinha, mas você pode adivinhar hoje. Adivinha o que aconteceu? Ele cumpriu o circuito. Agora é interessante porque essas palavras de amor têm poder de nos impulsionar. Eu sei que quando nós olhamos alguém que está nessa trajetória e não está na velocidade que a gente gostaria que estivesse, eu sei que às vezes quando a gente olha alguém lá da nossa família que não está na trajetória que a gente gostaria que estivesse, a nossa tendência, a gente acha que o que muda é abrir a boca para falar: você não presta, não tem jeito, está vendo aí? Mais uma vez, está vendo? De novo, está vendo como você não consegue? Está vendo como você não pode? Mas é interessante, isso não tem poder de mudar, mas tem algo que impulsiona as pessoas, algo chamado amor. Quando o amor é liberado, quando o amor começa a ser proclamado, é interessante porque as pessoas são impulsionadas pelo amor. Existe um santo impulso que se chama amor. E esse impulso, ele é tão real na vida de uma criança. Esses dias eu vi que uma criança cai em média 1000 vezes antes de começar a andar. Eu acho que essa estatística ainda ela não é tão verdadeira, porque não cai só 1000, cai mais que isso. Mas quando uma criança está tentando andar, o que uma mãe faz a cada vez que essa criança cai? Ela coloca ela de pé e fala: você vai conseguir, você é capaz, tem jeito para você. Quando uma criança começa a aprender a ler, é interessante porque inicialmente ela acha que ela não é capaz, e ela começa a aprender a ler, então ela fala: eu não vou conseguir, é difícil demais. O que uma mãe faz? Você vai conseguir, tem jeito. Quantos aprenderam a ler aqui? Diga amém. Quase todos nós. Agora, por que você aprendeu a ler? Porque certamente sua mãe te impulsionou em amor. Você pode, você é capaz, tem jeito. Quando nós falamos desses vínculos, então, agora o alvo é que a gente se relacione com as pessoas, impulsionando as pessoas em amor. Mas eu te pergunto, você tem impulsionado o seu círculo em amor? Quanto mais a gente percebe que as pessoas precisam, mais nós temos que impulsioná-las em amor. Não tem nada mais poderoso para impulsionar as pessoas do que algo chamado amor. Pastor, eu tenho alguém nos meus relacionamentos que é tão difícil de lidar. Você quer impulsionar essa pessoa? Ame ela. Fale palavras de amor. Pastor, eu tenho alguém tão difícil lá nos meus relacionamentos de lidar. Você quer impulsionar essa pessoa? Abra a boca, ame, libere palavras de amor. E aí vai acontecer igual o carrinho lá. Quanto mais incentivo ele recebe, quanto mais palavras ele recebe, aquilo tem um poder sobrenatural de impulsioná-lo. Aquilo tem um poder sobrenatural de acelerá-lo. E aí à medida que ele recebe essas palavras, à medida que essas palavras são liberadas, a velocidade cresce. É isso que aconteceu na nossa criação. É isso que aconteceu com as nossas mães. E é isso que nós precisamos de fazer com as pessoas. Eu quero te falar, gostaria que os irmãos da banda já pudessem subir. O amor, ele tem poder de produzir um santo impulso. O amor tem poder de mudar os ambientes onde nós estamos. O amor tem poder de aceitar. O amor tem poder de transformar. O amor tem poder de incluir. E quando nós falamos sobre transformação, é interessante porque, pastor, por que o mundo está como está? Porque as pessoas querem ter razão e elas, em detrimento do amor, elas abrem mão do amor para ter razão. E quando nós falamos sobre o amor, então, sobre a entrega, quando nós falamos desses vínculos perfeitos, os vínculos perfeitos são vínculos de amor. E aí agora nós temos a disposição então de amar as pessoas, de nos dar por elas. Nós temos a disposição agora de impulsionar as pessoas através do nosso amor. É interessante porque
a transformação que acontece na vida das pessoas é poderosa quando elas passam a ser amadas. Eu quero te falar algo com base nessa série que nós estamos tendo. Não tente mudar as pessoas através da razão. Olha aqui para mim. Não tente mudar as pessoas mostrando que elas estão erradas. Sabia que mostrar às pessoas que elas estão erradas também não tem poder de mudá-las? Somente mostrar que elas estão erradas não tem poder de mudá-las. Quando você pega um espelho e alguém vai diante de um espelho e ele se enxerga no espelho, quando ele vê o problema dele no espelho, o espelho tem poder de mudar quem ele é? Ele olhou no espelho, só de olhar no espelho ele vai ser mudado? Claro que não. O que tem poder de nos mudar? O que tem poder de nos mudar é muito mais do que nós enxergarmos os nossos problemas. É quando nós nos sentimos amados. Quando a gente se sente amado, então tem um poder sobrenatural. E como nós aprendemos isso no relacionamento das nossas mães para conosco? Como esse amor nos muda? Como esse amor tem poder de nos transformar? Esses dias nós ministrando tanto sobre amor, tanto sobre a graça, e aí uma mãe compartilhando, ela disse: olha, minha filha, eu acho que a filha dela tem 22 anos. Eu sempre exigi que ela me ajudasse lá em casa. Eu sempre exigi que ela me ajudasse com as coisas de casa. Eu sempre briguei com ela para ela me ajudar. Irmãos, olha aqui para mim. Eu sei que os irmãos estão fazendo uma reunião hoje aqui atrás de mim, me ajudando, né? Então, é que as crianças vão se apresentar daqui a pouco e tem que coordenar tudo isso. Mas essa mãe disse: olha, eu sempre exigi que a minha filha me ajudasse lá em casa. Ela tem 22 anos. E ela não lavava a louça, não me ajudava a cozinhar, não me ajudava com nada, nem dobrar a roupa da cama, porque era obrigação. Mas aí ela falou: a minha filha começou a se relacionar e está noiva, e ela está prestes a casar. E aí ela disse que quando o rapaz fala que vai lá na casa deles, aí acontece um milagre. A menina, eu não vou falar quem é aqui, que eu não vou denunciar. Ela falou: quando o rapaz diz que vai, ela limpa a casa, ela lava o banheiro até com cândida, né? Porque ela lava o banheiro, é aquela coisa. Será que alguém aqui está se identificando com essa história? Né? Será que alguma mãe está identificando? Ela limpa a casa, e aí ela faz comida, e é aquela coisa brilhante. E aí ela diz: pastor, eu descobri o poder, realmente esse é o poder de fazer por amor. Agora ela está fazendo por amor, não é mais só por obrigação. Mas é interessante, porque o que acontece nos nossos vínculos, quando a gente deixa então de obrigar o outro a mudar, e quando a gente passa a amar o outro, o que acontece, pastor? O outro muda de maneira sobrenatural, através do amor. Eu quero te falar, não tente mudar as pessoas de uma maneira natural, não tente mudá-las também, simplesmente julgando elas, mas escolha o amor como a maior arma de transformação dos seus relacionamentos. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter vínculos saudáveis, você vai ter relacionamentos saudáveis. E é interessante, porque no relacionamento de mãe para com filho, é curioso que a gente quase não vê rompimento desse relacionamento. É muito difícil, é muito raro alguém dizer: olha, eu não converso com a minha mãe. É muito raro. Eu mesmo não tenho ninguém próximo a mim que não tem relacionamento com a mãe. Sabe por quê? Porque nesse relacionamento com a mãe, como eu comecei aqui dizendo, a gente percebe que a gente é muito amado. Às vezes mãe grita com a gente, né? Às vezes mãe arranca o chinelo. Eu lembro uma vez, né, aqui para nós encerrarmos, eu lembro uma vez que uma amiga da minha mãe que eu não gostava muito ia lá em casa. Eu nem sei se minha mãe lembra disso. E aí ela vinha de muito longe, o porteiro interfonou lá em casa, e eu atendi o interfone, sabia que ela estava vindo. Quando tocou a primeira vez, eu atendi o interfone, e aí falou: é a fulana que está aqui embaixo. Eu falei: porteiro, olha, nossa família está brigada com essa pessoa, ela está vindo nos procurar, diga para ela que não tem ninguém em casa. E aí o porteiro, obviamente, falou para ela: não tem ninguém em casa. E aí ela teve que ir embora. E ela ligou para minha mãe depois e falou: tive que ir embora, não tinha ninguém na sua casa. Eu lembro que minha mãe ficou muito brava, e minha mãe pegou um tamanco. Minha mãe me levou para dentro de uma sala, e meu irmão estava junto, e ela tirou do pé e bateu em mim até soltar. E meu irmão mais velho, né, isso é bom de ter irmão também, ele se colocou no meio, né, e tomou muita na cabeça, e ela estava assim, transtornada. Mas é interessante, o vínculo por detrás daquilo, eu sabia que eu era amado. Por isso que eu não fui embora, eu sabia que era amado. E até o dia que eu fugi de casa, eu voltei.
porque eu sabia que eu era amado. Olha aqui, deixa eu te falar algo. Nos nossos vínculos, nós precisamos, acima de tudo, independentemente do que você queira mostrar nos seus vínculos, mostre que você ama as pessoas. Independentemente do que você possa mostrar. E aqui, voltando em 1 Coríntios, capítulo 13, a Bíblia diz: se tiver tudo, mas não tiver amor, nada vale. Então, no seu relacionamento com as pessoas, demonstre amor. Olha aqui para mim, essa semana eu quero te fazer um desafio. Hoje é dia das mães, e daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de expressar para as nossas mães o quanto nós amamos elas. Se você não teve a oportunidade de fazer hoje ainda isso, olho no olho, você vai ter a oportunidade de fazer agora. Mas dia das mães não é só hoje. O dia que a gente pode expressar amor não é só hoje. É interessante como o amor esfriou, a gente fica constrangido até de demonstrar amor pelas pessoas. Eu fui passar na fila do caixa esses dias, e o caixa estava lá, já era meia-noite. Eu olhei no olho, era uma moça, eu olhei no olho dela e falei: quero te agradecer, obrigado, viu? É quase meia-noite, você está aqui. E aí ela tomou um susto, porque está acostumada a passar ali. Ela viu que não tinha nada malicioso naquilo, que eu estava agradecendo de coração. Ela tomou um susto e ela falou para mim: você trabalha com público? Eu falei: por quê? Ela: não, pelo que você me falou. Eu falei: também. Porque eu aprendi que quando você não sabe o que responder, você fala também. Já é uma saída para tudo. Quando você fala também, deixa eu explicar a história do também, eu já vou encerrar. Esses dias a gente foi comprar pão, e quando vai comprar pão para o encontro, ninguém vende 200 pães de uma vez. Nenhuma padaria, se você tem que encomendar, porque senão acaba os pães do lugar. Então ninguém vende, só encomendado. E aí eu estava pro caminho para lá, tinha comprado 200 pães, nós estávamos em 4 no carro. Eu falei: ó, cada um desce e pede 50. Vão ficar na fila, finge que não se conhece. Cada um vai lá e fala: quero 50 pães, porque 50 vendem, mas 200 não. Cada um pede 50 e sai, né? E aí estamos lá na fila, eu falei: opa, 50 pães. Os 3 bacanas atrás de mim que estavam comigo começaram a conversar entre si. E aquela coisa, aquele papo de amigo, só que a gente tinha que fingir que estava sozinho. Eu pedi os 50 e tal. Quando chegou no último, a mulher, percebendo toda a movimentação, falou assim: vocês estão juntos? Aí o irmão falou: também. Aí ela foi e deu o pão para ele. Aí eu falei: irmão, que sacada. Ele falou: pastor, quando você não souber o que responder, você fala também, que você não vai estar mentindo e está tudo resolvido. Mas como os nossos vínculos de amor têm poder de impulsionar. Eu quero te fazer um desafio: seja alguém que constrange as pessoas com amor. Quantas vezes você foi constrangido pela sua mãe? Várias vezes nós fomos ao shopping, nós somos uma família de 4 filhos. E 4 filhos que gostam de coisa boa. Não bastava ser 4. Tinha que os 4 gostar de coisa boa, né? E quantas vezes, e no meio dos irmãos vai tendo as características. Tem o que pede mais, tem o que pede menos, não é verdade? Tem irmão que fica revoltado que o outro extorque os pais. Eu não sei se acontece isso na sua casa, mas lá em casa era 4. Tinha uma delas que extorquia minha mãe, e os outros ficavam revoltados. Todo mundo ficava assim, né? Mas é interessante, quantas vezes nós fomos com minha mãe e vimos que várias vezes o armário dela não se renovava. Ela não comprava roupa nova, ela não mudava as roupas. Mas por quê? Pelo desejo que as nossas pudessem ser novas. Acontece isso ou não acontece? Ela deixava de comprar um sapato para ela, porque queria comprar um sapato para nós. E aí sempre a gente fala: mãe, você. Ela sempre era o último plano. Colocava nós em primeiro plano. Que nos seus vínculos de amor, que nos seus relacionamentos, o que seja mais marcante seja o amor. Esses dias eu fui num restaurante que abriu aqui perto. Eu fui tão bem atendido naquele lugar, tão bem atendido. E aí eu falei: eu quero agradecer o dono. E aí eu chamei a moça, ela nos atendeu tão bem, aquela moça, nós até falamos de Jesus para ela, estava eu e a Bruna. Eu falei: quem é o dono aqui? Posso ir lá falar com ele? E aí sempre que você pede isso, as pessoas já ficam meio trêmulas, porque elas não estão acostumadas com vínculo de amor. E eu falei: quem é o dono? Aí eu cheguei para o dono,
cumprimentei ele, peguei na mão dele, olhei no olho dele e falei: uau, fantástico o seu restaurante. Fui muito bem atendido aqui. Foi muito gostoso estar aqui. E vai dar muito certo. Ele abriu um restaurante em tempo de crise, eu senti de ir lá impulsionar. Falei: vai dar muito certo. Negócios como esse, na crise ou fora da crise, vão dar muito certo. E eu falei então durante uns 2 minutos, olhando no olho dele. Ele olhou para mim e falou: então leva uma bala. E aí eu fiquei tão sem graça procurando um pirulito, porque ele não teve reação. Depois que eu agradeci ele, não teve reação. Ele ficou todo constrangido e falou para mim: então pega um pirulito. Foi essa a resposta dele: pega uma bala. Aí eu acabei pegando um pirulito, porque as pessoas não estão preparadas. E é interessante porque quando você ama alguém, eu te disse aqui no início que você nasceu para ser amado. Quando você ama alguém, você resgata a essência das pessoas. Em essência ninguém é mau. Em essência ninguém é grosso. Em essência ninguém é estúpido. Em essência todos somos bons. A nossa essência, a essência que Deus nos deu. Mas o amor tem poder de resgatar a essência das pessoas. Quando você ama, você lembra as pessoas a essência que elas têm. Eu quero te desafiar agora, nós vamos orar, para que você seja alguém que constrange seus relacionamentos com amor. Nós vamos na primeira semana de junho, que é a ceia. Nós queremos trazer pessoas que foram embora do nosso meio. Alguém que talvez saiu chateado com alguém. Alguém que talvez não é nem daqui, mas saiu chateado lá da igreja que ele estava. Mas nós queremos ser essa expressão de amor. Mas quero te desafiar, como eu tenho desafiado nessa série, a você expressar o seu amor. E hoje é um dia muito especial, porque estão aqui as nossas mães. Eu quero te desafiar a expressar não só hoje, mas ser alguém que sempre constrange o amor. Talvez alguém não veio hoje, você sabe que não tem vindo por algum motivo. Quero te desafiar a mandar uma mensagem de amor. Como eu disse, acusar, falar, mostrar só o erro não tem poder de mudar. Mas quando nós constrangemos em amor, nós deixamos o ambiente constrangido e nós resgatamos a essência e o melhor das pessoas. Quantos querem ver as pessoas no seu melhor? Eu quero ver as pessoas no seu melhor. Quantos querem resgatar a essência das pessoas? Se você quiser resgatar a essência das pessoas, ame-as. Isso tem poder de resgatar a essência delas.